Graça e paz, povo de Deus, vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde meditaremos nos livros de Provérbios, capítulo 16, 17 e 18, e 2 Coríntios, capítulo 6. Oremos, Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Clamamos o teu agir, o teu mover em nossos corações, Espírito Santo, através dessa leitura. Fala conosco. É assim que oramos, em nome de Jesus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia mau. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz até os seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aqueles que falam o certo. A ira do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e a seu favor é como uma nuvem da chuva tardia. Quão melhor é adquirir a sua sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir despojos com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontra o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas as instruções do tolo é loucura. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que o homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios. Ele efetua o mal. A cãs é uma coroa de glória. Se for encontrada no caminho da justiça, aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma a cidade. A sorte lançada do colo, mas a sua total disposição é do Senhor. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifício com contendas. O servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e a terra e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações.
O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficam impune. Os filhos dos filhos são coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Com pedra preciosa é presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas rebelião. Portanto, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, uma vez que o tolo a sua loucura. Quem quer que se recompense o mal pelo bem, o mal não partirá da sua casa. O príncipe da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o condena o justo, ambos abominarão abominação ao Senhor. Ambos são abominação ao Senhor. De que serve a mão do tolo o preço para comprar sabedoria, visto que ele não tem um coração para ela? Um amigo ama o tolo. O tempo todo, na adversidade, nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença do seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daqueles que têm entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para seu pai e amargura para aquele que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar o príncipe por iniquidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado, como sabe. É aquele que fecha os seus lábios, é estimado como um homem de entendimento. Um homem que se isola busca seu próprio desejo, procura intermédio com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a agonia a vergonha. A palavra da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição e os seus lábios são laços da sua alma. A palavra do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e com a muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha para si mesmo. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará?
O coração prudente adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria casa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que a contenda cesse e divide entre os poderosos. Irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que a cidade forte. As suas contendas são as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto da sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ela estará satisfeita. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa achará uma coisa boa e obterá o favor do Senhor. O pobre usa súplica, mas o rico responde com dureza. O homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que o irmão. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6. Então nós, como colaboradores deles, rogamos-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: em tempos aceitável tenho ouvido, em dia de salvação tenho socorrido. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Não dando a nada a ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas aprovado-nos como ministros de Deus, na paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como triste, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto, eu falo como a meus filhos, sejais vós também dilatados. Não sejais unidos em um jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há em Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, eu vos recebereis. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém.